Pode começar. Pronto, professora. Boa tarde a todos. Estamos dando início, nesse momento, com transmissão via YouTube, para garantir o máximo de transparência e acesso à nossa reunião de hoje, a 89ª reunião extraordinária do Colegiado Pleno do Conselho Universitário, a qual se dará em regime de urgência, em caráter de urgência, justificado pela necessidade de definição da consulta à comunidade acadêmica da UFCG para a escolha de reitor e vice-reitor. Consulta essa que orienta a elaboração da lista tríplice a ser encaminhada ao Ministério da Educação. Não havendo comunicações nem expediente por se tratar de uma reunião extraordinária, iniciamos a ordem do dia com o único ponto de pauta. Processo SEI número 23096, 047 730, / 2020-18, em que Killer Costa Gorgônio, presidente da Comissão Especial, encaminha recurso interposto pelos interessados à Comissão Especial, que implica em mudança das normas da consulta regida pela Resolução número 05, / 2020, deste mesmo órgão colegiado. O relator indicado para o relato deste processo foi o professor Epifânio Vieira Damasceno, que devolveu o processo justificando não poder estar presente à reunião hoje, tendo em vista a participação em uma banca de defesa de TCC. O processo foi reencaminhado, então, para o conselheiro Giliardi, que está com a palavra. Professor Giliardi. Boa tarde, professora Vânia. Boa tarde a todos aqui presentes nesta sessão, nessa reunião. Professora, eu vou tentar colocar o parecer, tá, aí na tela. Se eu não conseguir, eu vou pedir para que algum conselheiro gentilmente faça isso, mas eu vou tentar colocar aqui para que todos vejam. Não estou ouvindo ele falando e nem vendo ele. Alguém me escuta? Alguém está me escutando? Escuto. Agora sim. Sim, escuto. Eu estou. Gente. Agora sim. Bom, pessoal, este é o parecer que se encontra aí na tela. Eu vou lê-lo, certo? Resumo dos fatos. Como é do conhecimento público e notório, no dia 20 de novembro do corrente ano, houve a consulta para a elaboração das listas tríplices, a fim de se escolher o reitor e vice-reitor da Universidade Federal de Campina Grande, quadriênio 2021-2024. Pelos normativos vigentes, uma comissão eleitoral especial ficou encarregada de realizar a consulta, apurar os votos e divulgar os resultados. A consulta envolveu 3 chapas com registros devidamente homologados. Do resultado da consulta, divulgado pela Comissão Especial Eleitoral, a chapa 02, representada pelos professores John Kennedy Guedes Rodrigues, candidato a reitor, e Marcos Vinícius Lia Fux, candidato a vice-reitor, apresentou recurso por entender que a norma dos artigos 3º e 31 da Resolução número 5 de 2020 do Colegiado Pleno não foi observada pela Comissão Eleitoral. É um breve relato, mas creio ser suficiente. Dos fundamentos.
era imprescindível que os recorrentes tivessem apresentado um novo cálculo, mostrado qual era a apuração correta na sua visão, e que o novo cálculo levaria a um resultado diverso e favorável aos recorrentes, até mesmo para justificar o interesse recursal. Contudo, esse conselheiro relator tenta explicar os cálculos aplicando rigorosamente o disposto na resolução da maneira mais prática e clara possível, a fim de que se possa refletir, discutir e todos possam votar com a necessária segurança. É de se concordar que os cálculos não são de fácil compreensão e não seriam mesmo, especialmente em razão de o peso dos votos ser diferente entre professores, funcionários administrativos e discentes, por força de lei federal e também da resolução, o que obriga a descobrir valores ponderados para só então realizar corretamente os cálculos. No que diz respeito à apuração da votação, a resolução número 5 de 2020 do colegiado pleno dispõe o seguinte: a apuração dos votos será feita separadamente por segmento e de tal forma que o resultado obedeça ao critério da proporcionalidade entre os 3 segmentos, definido no parágrafo único do artigo 3º dessa resolução, sendo o resultado total para cada candidato representado por. Aí tem total, é igual a número de votos de estudantes, dividido pelo coeficiente de estudante, multiplicado por 0,15, porque esses 15% aí é o peso que possui a votação de estudante na forma do artigo 3º da resolução. Mais o número de votos de funcionários, dividido pelo coeficiente correspondente, multiplicado pelo peso também de 15%, conforme previsão no artigo 3º da resolução. E mais ainda, o número de votos de professores, dividido pelo coeficiente correspondente, multiplicado por 0,7, 70% é a porcentagem de peso da votação dos professores, conforme reza o artigo 3º da resolução, bem como consta em lei federal esta previsão. Onde o coeficiente estudantil é o universo de estudantes eleitores dividido pelo universo de professores eleitores. O coeficiente dos funcionários é o universo de funcionários eleitores dividido pelo universo de professores eleitores. E a própria resolução já define que o coeficiente para professor será o número 1. Como se percebe inicialmente, é preciso definir os valores de CAE, né, coeficiente estudantil, e de KF, coeficiente dos funcionários. Com relação ao coeficiente dos professores, a própria resolução já define como sendo 1, pois o universo de professores eleitores será o denominador para a definição dos outros 2 coeficientes de estudantes e funcionários. A resolução dispõe que o CAE, número de estudantes eleitores dividido por número de professores, CAE é igual a número de estudantes eleitores dividido pelo universo de professores eleitores. É sabido que o universo de estudantes eleitores foi de 19.000 estudantes, 19.638 estudantes, e o universo de professores foi de 1.501 professores. Tem-se que 19.638 dividido por 1.501 resulta em 13,0833. Ou seja, o CAE, coeficiente estudantil, é 13,0833. Com relação a KF, a resolução dispõe que KF é igual ao universo de funcionários eleitores dividido pelo universo de professores eleitores. Conforme é do conhecimento de todos, o universo de funcionários eleitores foi de 1.329 técnicos administrativos e o universo de professores eleitores foi de 1.501 professores.
Tem-se que 1.329 dividido por 1.501 é igual a 0,8854, ou seja, KF, esse coeficiente KF é igual a 0,8854. Assim, seguindo a resolução, os coeficientes a serem utilizados nos cálculos da votação são: o coeficiente de professor é 1, conforme a resolução já previa isso. O coeficiente estudantil, 13,0833. E o KF, 0,8854. Esses são os coeficientes que devem ser utilizados nos cálculos individuais para se obter o resultado por cada candidato. Continuando a aplicação da equação constante no artigo 31 da Resolução número 5 de 2020 do Colegiado Pleno, agora faremos o último cálculo para definir o resultado total por candidato e, para tanto, utilizar-se-á o restante da equação que o mencionado artigo estabeleceu, que deve ser o resultado total para cada candidato e deve ser representado por. Vamos agora calcular a votação de cada candidato, considerando os coeficientes já definidos. O total vai ser igual para cada candidato, conforme eu já li, número de votos de estudantes dividido por KE vezes 0,15, mais número de votos de funcionários dividido por KF multiplicado por 0,15, mais ainda número de votos